Olá, pessoal. Nós estamos começando hoje mais um Cenários. Eu sou Manuel Quintino Júnior, sou diretor da Formais Business Consulting, sou administrador de empresas e hoje nós estamos aqui com dois convidados especiais. Flávia Palácios. Tudo bem, Flávia? Oi, Manuel, tudo bem? Tudo ótimo por aqui. E o Luiz Esteves, que é economista-chefe do BNB. Como vai, Luiz? Olá, pessoal. Boa tarde, Manuel. Boa tarde, Flávia. Prazer enorme aqui poder estar batendo um papo com vocês. Queria começar esse bate-papo pedindo para que a Flávia se apresentasse e depois também o Luiz. E aí, em seguida, a gente fala do tema desse bate-papo nosso de hoje. Combinado. Então, eu sou Flávia Palácios, eu sou CEO da OPEA, que é a atual denominação da RBSEC. Nós somos uma das companhias securitizadoras aí, pioneiras do mercado. A minha carreira inteira foi nesse mercado de crédito estruturado, de securitização. Então, eu estou na OPEA desde 2003, que é basicamente desde o início desse mercado. Então, a gente está falando aqui, o tema hoje é mais macro, mas acaba que a minha atuação é bem específica. Eu sou bem envolvida com o desenvolvimento desse mercado no Brasil. Além de ser CEO da OPEA, eu sou presidente da ABCIA, que é a Associação Brasileira das Companhias Securitizadoras Imobiliárias e do Agronegócio, e também coordeno a Comissão de Securitização da Ambima. Então, estou aqui bem monotemática no meu currículo. Isso é importante. A gente vai falar de duas divisões aí da teoria macroeconômica, né? Microeconomia e macroeconomia, né, professor Luiz Esteves? Perfeito, verdade. Pessoal, boa tarde a todos. Meu nome é Luiz Alberto Esteves, eu sou economista-chefe do Banco do Nordeste do Brasil. Já fui economista-chefe do CAD, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, fui chefe adjunto da Secretaria de Assuntos Econômicos do Ministério do Planejamento e sou professor licenciado da Universidade Federal do Paraná. Então, vai ser um grande prazer aí poder falar um pouco de economia nessas diferentes visões e focos, né, como o Manuel colocou. É um prazer muito grande. E o nosso tema de hoje são os melhores investimentos de 2021 e as projeções aí para 2022, né? Um ano bem desafiador, eu acredito. Vamos ouvir aí o Luiz e a Flávia, né? E queria dar boas-vindas a todos os que estão nos assistindo e que possam aproveitar esse conteúdo tão importante para empresas, pessoas físicas, famílias e todos nós. E quero começar fazendo uma pergunta aí, de uma maneira geral, né? Mas também específica para o Luiz Esteves, né? Como é que foi aí o desempenho da economia em 2021? Nós, como é que eu posso dizer? A economia, nós sobrevivemos ou teve setores específicos que tiveram bonança? Como é que foi aí em 2021, Luiz? Olha, 2021, mano, foi um dos anos mais malucos que eu já vi na minha vida por conta da pandemia, e é interessante porque ele começou o ano, as projeções que o pessoal tinha para o crescimento de PIB para esse ano, começou em 3,5%. Chegou lá em abril, depois de abril, que veio aquela segunda onda da Covid, muito forte, muito maior do que a primeira, essas projeções estavam caindo para baixo de 3%. Quando a coisa da vacinação no mundo engrenou e a gente foi atrás, essa previsão de crescimento foi para quase 6%, né? Assim, uma expectativa fantástica. A economia deu uma acelerada muito grande, foram alguns setores, tá, Manuel? Não foram todos que entraram ao mesmo tempo, nem era esperado que todos entrariam ao mesmo tempo, mas você teve uma recuperação grande ali, primeiro da indústria, né? E depois foi entrando serviço, varejo, foi entrando. O que acabou é que agora, no finalzinho do ano, a gente começou de novo, né? O que seria um crescimento maior, ele foi perdendo potência muito por causa de um fenômeno da inflação. A inflação alta, essa inflação está sendo alta no mundo inteiro, não é só no Brasil. No Brasil está um pouco a mais. Tem uma preocupação com os Estados Unidos também, quando comparado com os países da OCDE, está um pouquinho a mais. E ela está muito resiliente para cair, o que está fazendo com que o Banco Central aumente a taxa de juros, aumentou ontem, né?
você teve um aumento da taxa de juros, a gente já está caminhando para quase 2 dígitos de expectativa de taxa de juros, isso deu meio que uma resfriada na economia como um todo. Então, como é que eu posso dizer, cara? Assim, foi um ano que para alguns setores foi muito bom ali, mas o problema é que a gente agora, no final do ano, perde potência e por um fator adicional também, né? A agricultura, né? O agronegócio sempre ajudou muito, né? Nos últimos anos. Por exemplo, a gente teve um problema sério, tal, e aí é um problema, né, climático, é capaz dessas ocorrências aumentarem, tá? Então pode ser que a gente daqui para frente tenha um pouco mais de surpresa aí com a questão do agronegócio, que há muito tempo a gente não tinha. Isso afeta, né, vários pontos da nossa economia, mas olhando também um pouquinho para as empresas, Flávia, 2021, né, em termos de concessão, de análise de crédito, de operações estruturadas, né, tendo esse outro olho já dentro da empresa para conceder crédito, como é que foi? Manuel, quando a gente olha para crédito, né, acho que a gente tem um fator aqui que mudou muito o panorama, né, que é a taxa de juros. Então, como o Luiz colocou, a gente teve um aumento de taxa de juros que no início do ano não era esperada, essa curva tão acelerada. Agora, eu acho até engraçado agora as disputas aí dos economistas nas previsões do Copom, porque, de fato, agora está claro que não tem mais essa de 0,25 e 0,25, então está todo mundo, as apostas estão ficando mais agressivas. E o aumento da taxa de juros, somado a uma inflação que não está cedendo, né, uma inflação que segue muito aquecida, para crédito é um ponto de atenção. Então, quando eu olho para o mercado de 21, eu te falo que o mercado de crédito, e aí o meu mercado de crédito estruturado foi um ano bom, foi um ano aquecido, até porque do lado de mercado de capitais, a taxa de juros mais alta traz uma demanda grande para a renda fixa. Então, no fim do dia, o aumento de demanda por esse tipo de investimento acaba levando, né, com que esse recurso chegue nas empresas, mas deixou de ser. As empresas tinham há pouco tempo uma oportunidade de captar operações de crédito de longo prazo e taxas muito baixas que deixaram de ser realidade. E aí, quando você olha para o crédito na ponta da pessoa física, né, e eu faço securitização e muito do que a gente faz tem o crédito pessoa física na outra ponta, essa inflação no patamar que está, começa a preocupar bastante na questão de inadimplência, né? A pessoa física faz a conta do crédito, ela não sabe projetar a inflação. Então, eu te diria que 21 ainda não consegue refletir essa combinação, né? Esse novo patamar de juros com esse patamar de inflação. A gente vê que as empresas ainda estão captando, tem operação longa acontecendo, o crédito segue ali para a pessoa física também, mas com novas condições, mas talvez o reflexo disso a gente vai ver aí nos próximos 1, 2, 3 anos ali, o que isso vai trazer de impacto no perfil de adimplência ou inadimplência aí de carteiras de crédito. Engraçado que vocês dois falaram, tanto um como o outro, falaram da questão do aumento da taxa de juros, da Selic saiu de 7,75 para 9,25 e o Copom já sinalizou um aumento, né, possível para a próxima reunião para mais 1,5 pontos percentuais, ou seja, ele já está usando da ferramenta que ele tem para tentar conter essa inflação que não cede, como você disse, né, Flávia? Mas, olhando um pouquinho ainda para 2021, a gente viu um ano ainda onde teve muito auxílio emergencial e também teve algumas operações de FGI e outras operações de crédito para estimular o consumo e também dar capital de giro para as empresas sobreviverem, né? Mas, na visão de vocês, essa questão da inflação e da taxa de juros tem uma relação direta aí com essa questão do estímulo que o governo deu para a economia? E aí eu já não falo só no Brasil, né? Nos Estados Unidos também, os Estados Unidos aí está com uma dificuldade de conter a inflação. O que vocês me dizem disso? Vamos lá. De fato, você teve um estímulo muito grande que foi generalizado, quase todos os países do mundo deram estímulo.
aqui também foi tanto o auxílio emergencial para as famílias, quando você também teve muita operação para as empresas, né? Por exemplo, principalmente aquele Fundo Constitucional, BNDES, recurso direcionado, né, que é o não livre, várias dessas operações teve carência estendida e tal. Você tem alguns pontos ali que são delicados, tá? Então, assim, essa inflação, ela cresce, mas ela cresce por várias razões. Estímulo de demanda é uma parte, mas não toda. Acho que o mais principal é o que a gente chama de um choque de oferta, né? É o que a gente vê, por exemplo, o carro caríssimo, porque não tem nem componente, não é nem questão de você, eu vou cobrar mais caro. Não, você quer ter peça para atender a demanda. Então, a pandemia, ela desarticulou várias cadeias de produção que continuam desarticuladas, ainda vai demorar um tempo até ajustar isso. Enquanto não tiver um ajuste completo, você ainda vai ter repasse. Isso daí, a gente está falando aqui de inflação alta de PCA, Manuel, viu? Mas aí a Flávia toca um ponto também que é preocupante, que é a inadimplência, porque na realidade, imagina uma empresa, na hora que a gente vai pegar o IGP é mais do que o dobro. Teve mês que o IGP acumulado no ano foi 30%, porque ali tinha insumo, aço e tal. Então, você imagina uma empresa que ela compra insumo com uma inflação de 20%, 30% e para o consumidor ela nasce, por sorte, repassa 10%. Tá? Esse cara está com a margem espremida. Isso daí, com certeza, vai ser problema, como a Flávia bem colocou, de inadimplemento aí para frente, com certeza. E associada à inflação, muitas vezes setores não conseguem repassar isso, a gente pode ainda ter alguma repercussão. A gente já vê isso esse ano, pode ser que o ano que vem continue, o que deixa o cenário para o primeiro semestre do ano que vem ainda muito nebuloso, e o segundo tem eleição, né? Acho que a gente sempre tem que ponderar, né? Acho que a gente no Brasil tem sempre o vício de colocar a culpa no Brasil, né? E convenhamos, a gente tem várias... É fácil achar culpado no Brasil, mas é isso, a inflação não é um fenômeno no Brasil. Você mencionou aí Estados Unidos, a gente vê a Alemanha, então é isso, a inflação é um fenômeno mundial e não é só o Brasil que está tendo essa dificuldade de conter. E aí, quando eu olho para a questão dessas medidas, o Manuel, que você questionou, assim, minha visão, tá? E muito simplista e muito pouco... Eu não sou profunda conhecedora desse assunto, tá? Mas eu não acho que esse cenário Covid que a gente ainda está vivendo, né? Mas acho que já saímos aí do olho do furacão, e esses auxílios emergenciais ali provisórios deveriam ter um impacto de tão longo prazo assim. Aconteceu no mundo inteiro, o impacto está dado. O que me preocupa um pouco é se isso não for provisório. Então, se de fato, e aí a gente tem um agravante no Brasil, que é esse ano de eleição, ano que vem, né? Assim, se de fato foi provisório, eu acho que a economia recupere e esse efeito desse auxílio deveria se diluir no tempo. O que me preocupa é se de alguma forma isso se mantiver, né? Assim, aí eu acho que a gente pode começar a enfrentar um problema que tenha efeito mais no longo prazo. Não sei, Luiz, se estou falando besteira. É perfeito. Eu acho que melhor impossível a preocupação que a Flávia coloca, porque, na realidade, Flávia, nenhum economista agora é capaz de dizer em que medida esses choques eles são provisórios e rapidamente podem ser absorvidos, ou eles podem ter um efeito permanente, inclusive mexendo o que a gente chama trajetória de longo prazo, inclusive PIB potencial, que se falava de 2,5, já não se sabe se é isso, dada a gravidade do choque que ainda é desconhecido, para ver se vai ter efeito permanente. Está perfeito, é isso mesmo. Nós tivemos a Bolsa com 130 mil pontos, né? Chegou mais aí de 130 mil pontos. E eu vi um dia desse a Bolsa com 107 mil pontos, ou seja, já teve aí uma redução. Em momento de Selic altas, né, já com 9,25, naturalmente tem uma migração aí de alocação de capital, né? Capital que sai da renda variável para a renda fixa e o mercado passa a ser mais especulativo. Como é que vocês estão enxergando a Bolsa, né, a partir de agora, já com esse aumento dos juros, e também a motivação e a intenção dos investidores a partir de agora? Vão realmente migrar? Existe uma parcela significativa dessa migração? Ou eles também vão procurar outros produtos, como criptomoedas e outras coisas para alocar capital? O que vocês
avaliam a respeito disso? Assim, como é que eu posso dizer? Claro que quando você tem aumento de taxa de juros, você tem essa movimentação, né? O pessoal sai de renda variável, vai para renda fixa, e isso é esperado. A única coisa que a impressão que eu tenho em relação à Bolsa, e aí a gente já está falando Bolsa agora e ainda aí para o ano que vem, é que você teve uma queda também, que na hora que você vai olhar balanço, DRE, demonstração de financeira, você vai fazer uma análise fundamentalista, tem ação ali que caiu que não faz sentido ter caído tanto, tá? Assim, ou seja, né? E outra coisa, pessoal, economista, ele quer ser físico, ele não é, mas ele quer ser, então ele pensa muito em equilíbrio, tá? E os economistas, é quase geral, que acreditam que lá para 2023, todos esses choques aí, de alguma maneira, vão ser absorvidos, a gente vai voltar ali para uma Selic perto de 7,5%, para um IPCA de 3 e pouco, 4, vai no máximo, um PIB crescendo a 2, 2,5%, ou seja, volta para uma situação de equilíbrio, tá? Que é mais ou menos os parâmetros que o economista tem na cabeça. Então, como a Flávia colocou, por enquanto a aposta não tem, a gente não tem evidência suficiente para dizer que é um choque permanente que vai ficar essa taxa de juros, essa inflação por muito tempo. Então, se é transitório, assim, largar a bolsa, claro, a gente tem que arbitrar tal, mas eu acho que a bolsa tem muita ação ali que caiu, que eu acho que agora a hora de quem quer comprar barato é agora. Porque vai comprar na hora que bater 140 de novo, né? Esperar dar 140 mil pontos, você vai perder dinheiro, né? Concordo 100% da questão das ações. Enfim, tem empresa que você vai olhar, a empresa está valendo na bolsa basicamente o que ela tem em caixa. Você fala, não faz sentido, né? Então, acho que os investidores... investidor é um bicho assustado, né? Então, eu acho que está todo mundo cauteloso. Foi muita informação para um ano só. A gente já estava num ano de pandemia, aí vem esse aumento de juros, inflação, vem tudo muito junto. A gente tem um cenário de insegurança política que talvez se soma. Então, acho que isso aqui assustou. Era esperado que a Bolsa caísse, mas eu também acho que a proporção foi muito maior do que era cabido e existe um espaço para essa regulação e talvez esse equilíbrio de fato aí que o Luiz mencionou, acho que deveria ser buscado. E eu acho que tem muita empresa que sofreu ou que de alguma forma sofreu na Bolsa, né? Que o desempenho na Bolsa foi muito pressionado aí por conta do Covid. E quando você olha a perspectiva das empresas, tem um potencial de recuperação muito grande no curto prazo. Então, eu acredito sim que no cenário de taxa de juros mais alta, a renda fixa tem um apelo, então tem essa migração natural, mas eu acho que a proporção está desajustada ali e que eventualmente bolsa volta a subir, não sei se volta para os patamares aí áureos, mas ela volta, e renda fixa, obviamente, a gente tem um espaço de crescimento. Nós tivemos no último relatório da B3, nesse último trimestre, uma apresentação de 4 milhões de contas abertas e 3 milhões e pouco de CPFs da Bovespa, né? Mais ou menos aí, se a gente segregar entre homens e mulheres, 27% eram investidoras mulheres e 72% de homens, né? E aí, a gente olha também para o mercado de 2021, a gente viu um ano que nós tivemos muitos IPOs, né? Na CVM registra aí em torno de 30 IPOs no ano 2021 e uma captação em torno de 36 bilhões de reais. Olhando para isso, esses IPOs movimentou muito o mercado de M&A, movimentou o mercado de todas as formas, né? Isso repete para 2022? A pergunta do milhão. O que vocês acham? Vamos lá. Assim,
existe uma literatura empírica acerca de ondas de IPOs, né? Eu não sei se no Brasil é exatamente dessa maneira, mas nos Estados Unidos você tem a literatura que você vê que os IPOs eles acontecem em ondas. Eles não é uma coisa contínua, vem uma onda, vai, volta. E, obviamente, se você olha ali aonde as ondas aparecem, é exatamente em períodos que precedem o topo da bolsa, né? É óbvio, o pessoal espera até né, para fazer tirar o máximo que pode, né, da precificação. E aí, para o ano que vem, sendo bem franco, eu acho que é difícil replicar. Acho que pode até retomar forte em 2023. O ano que vem, eu acho que é um ano meio de cautela, porque se você for olhar, o que acaba acontecendo é que o pessoal está falando um Banco Central fechar o ano, olha só, cara, com uma Selic acima de 11, um IPCA de 5, ou seja, você tem 6 pontos de diferença entre a Selic e o IPCA, né? Na hora que a gente vai olhar, quando bombou muito o mercado de capitais, inclusive da emissão de debêntures, que foi outra coisa, emissão de dívida privada, estava naquele ponto que eu falei, a Selic baixando a 7, 6 e pouco, o IPCA 3,5, aquilo deu um boom, assim, e eu acredito que volta. Só que para o ano que vem, tirando a eleição, que já é um fator ali adicional à instabilidade, eu não sei se seria uma estratégia, assim, eu não sei se o cara ganharia muita grana fazendo um IPO ano que vem, não. Talvez ganhar mais esperando mais um pouco, tá? Mas assim, olha, pode surpreender, mas eu ficaria receoso. Olhando para a literatura, não parece ser um ano onde tem característica de onda de IPO. Infelizmente, eu concordo com o Luiz, tá? Assim, adoraria estar com um discurso aqui mais otimista, mas, enfim, não enxergo. Eu acho que 2022, ele está falando da literatura, eu talvez esteja aqui com um pulso no mercado, nas empresas, nos clientes, né? Olhando aqui como é que as empresas estão em termos de projetos, de investimento. Eu acho que a gente já sente um pouco essa cautela maior aí num quase 2022. Então, eu também não tenho grandes apostas na bolsa e nenhum boom de mercado. Acho que vai ter negócio, vai ter negócio. O mundo não acabou, acho que a economia segue ali num patamar ok, mas não, vamos guardar expectativas para 2023. O segmento de construção civil, ele movimenta muito a economia, gerando muitos empregos e renda, né? Como é que você está vendo aí a necessidade de capital dessas construtoras, incorporadoras para 2022? Grandes players de mercado com projetos relevantes, né? Projetos enormes, lindos e tal, mas eles vão necessitar de capital para poder financiar essa implantação e tal. Como é que você está vendo isso, Flávia? É o que você falou, acho que o que você disse para 2022 a gente já está vendo em 2021. Eu não sei aí, mas aqui em São Paulo, onde a gente passa, tem tapume, tem prédio subindo, tem projeto novo sendo lançado. Então, de fato, o mercado de construção civil deu uma super aquecida, enfrentou aí no meio do caminho os percalços de aumentos de preço de insumo e etc. Então, todas as viabilidades me parecem que precisaram ser revisadas. Mas existiu em 2021 e eu entendo que continuará existindo para 2022 uma demanda bem forte de crédito por parte das empresas desse setor, e eu vejo elas cada vez mais buscando alternativas ao crédito bancário tradicional. Então, enquanto por muitos anos a gente tinha ali a Caixa Econômica, né, com uma parte relevante desse financiamento imobiliário, e aí outros bancos pegando uma fatia grande, hoje talvez até por uma mudança de postura de crédito dos grandes bancos, eu já enxergo muitas dessas empresas buscando esse funding em mercado de capitais, então, em operações de dívida, seja operações de debêntures mais clean, mas mesmo, e aqui olhando para o meu mundo mais específico, o mercado de securitização.
Então, a gente já viveu em 2021, e isso eu acho que é um segmento que segue aquecido em 2022, o mercado de securitização imobiliária, suportando o funding para as empresas, para as incorporadoras, para as empresas de construção civil, em modelo de financiamento de longo prazo, repago com própria geração de receita dos projetos, o que talvez vá precisar ser ajustado ali para 2022 com relação ao que foi 2021, não só o cenário de taxa de juros, enfim, que segue subindo, mas eventualmente o impacto desse incremento nos juros na velocidade de vendas, porque eu acho que 2021, quando a gente começou, tinha muita coisa lançando e muita coisa vendendo muito rápido, tinha esse crédito barato e longo para a ponta da pessoa física comprando, e 2022 nasce um pouquinho diferente. Tem a oferta está dada, mas a demanda por parte das pessoas físicas, o suporte de crédito das pessoas físicas para comprarem os empreendimentos, está um pouco diferente. Nesse patamar de juros e nesse patamar de inflação, a parcela talvez já não esteja cabendo no bolso. Então, o que eu imagino que essas empresas vão sofrer um pouquinho ano que vem é numa velocidade de vendas um pouquinho mais lenta, porque, de fato, na ponta da pessoa física, o crédito já não está tão fácil, tão abundante e tão barato quanto estava aí no início do ano. Não, eu acho que sim. O setor de construção, ele tem ele é mais, assim, tudo bem que ele é o primeiro que entra e o primeiro que sai de uma situação mais grave, mas a gente passa num ponto, a Flávia mencionou uma coisa que é interessante, porque historicamente a gente teve um padrão de financiamento da construção civil que ele era muito monotemático, né? Você tinha mais ou menos ali Caixa Econômica Federal, você tinha ali um sistema, para as empresas também tinha um determinado sistema de captação, as construtoras e tal, e eu acho que e a gente já viu isso, né? E atrás dessas construtoras também tem grandes fundos, esses caras conseguem pegar dinheiro barato, tá? Então, assim, eles talvez até consigam, com as inovações, que para a gente são inovações, né? De instrumento financeiro, consiga ter até a própria securitização ou toda a estruturação, você consegue ter ganho de eficiência aí, que em alguma medida você consegue repassar para o consumidor final. Que a gente, desculpa assim, pessoal, a gente teve muita ineficiência de financiamento, ou seja, espaço para reduzir custos, reduzindo, né, essa ineficiência de alocação de recursos do mercado financeiro. E ali a gente tinha o setor do governo, tal, era muito monotemático, como eu disse. Nós estamos quase chegando ao final do nosso bate-papo, tá? E está sendo espetacular aqui. Mas eu queria fazer, antes das considerações finais de vocês, eu queria fazer uma última pergunta, aí um pouquinho mudando a classe de ativo, né? Nós vimos também em 2021 uma alocação muito massiva de recurso em operações de venture capital, né? Em aporte para startups, uma loucura de recursos para tudo quanto é lado, né? Segundo a ABS Startups, 33 bilhões de reais aportados até maio, junho desse ano em operações de venture capital. 2022, um ano político, né, ainda com muitos desafios na economia, mas parece que esse movimento de investimento em startups não vai perder força. Vocês acreditam nisso ou acham que ele também vai sofrer aí com essa onda macroeconômica que a gente está vivendo e que pode passar aí por 2022? Olha, Manuel, eu não sou um grande especialista nessa área, mas a impressão que eu tenho, assim, esse é um tipo de negócio que ele tem um comportamento bem diferente dos tradicionais, tá? Primeiro, enorme, você entendeu? Assim, as startups você tem que, né? Você tem um risco, não são negócios disruptivos e na grande maioria de investidor que entra ali, ele assume risco. Eu acho que os riscos da economia brasileira aí para 2022, eles não são poucos, mas eles têm um perfil diferente dos riscos que são inerentes a essas atividades mais disruptivas. O que eu acho que o que pode
abalar ou não, e aí a gente tem liquidez no mercado global, continua tendo muita liquidez no mercado global, a gente precisa cada vez mais de classe de ativos mais diversificados, a gente tem um monte de gente aí que não está, fundo que não está batendo meta atuarial, precisa de ativo novo, isso é uma coisa que vai precisar. Agora, eu acho que no caso do Brasil é mais o ecossistema mesmo, sabe? Assim, será que o pessoal, a gente colocou muito dinheiro, como é que está sendo aí o retorno disso? Eu acho que é muito idiosincrático, assim, acho que o pessoal talvez não vai ficar olhando tanto a conjuntura econômica como os outros setores, mas mais ou menos como é que está sendo o retorno dessas grandes apostas de grande risco que foram colocadas. E aí a gente sabe, esse pessoal tem que ter um pouco de paciência. Eu não vejo quem colocar dinheiro em 2022 já vai esperar ali que a reeleição, isso vai fazer grande diferença se o cara tem um modelo de negócio que é muito bom. Assim, você não vai deixar passar essa oportunidade por causa de uma eleição, né? Então, eu acho que é um pouco diferente, tá? Eu concordo com o Luiz. Eu só somaria aqui um ponto que eu acho que é o câmbio também está favorável e segue favorável para esse investimento, na medida que você tem muito fundo de venture capital estrangeiro, né, investindo no Brasil. Então, um real desvalorizado ajuda. Então, apesar de todo o contexto talvez não ser dos melhores, você ainda tendo a moeda desvalorizada para o investidor estrangeiro, está muito barato apostar no Brasil ali em startups, inovação, etc. Então, eu também acho, isso aqui não é cíclico, eu acho que segue aquecido, inovação e esse tipo de investimento veio para ficar. Uma aposta de todo investidor, né? E os empreendedores precisam também desse apoio e dessa alocação de capital. Queria pedir para vocês aí fazer os seus comentários finais, né? Flávio, Luiz, tecer seus comentários finais, para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo, né? E esperando que a gente possa, num dado momento, ter uma outra oportunidade para conversar mais. Flávia, a palavra é sua. Sim, então, para comentários finais aqui, eu vou tentar só resumir um ponto que a gente tocou nele algumas vezes aqui dos nossos comentários, né? Acho que o Brasil o 2022 vai ser desafiador por diversos motivos. Acho que o mundo passa por esse desafio do Covid, que aí um desafio de inflação, e aí tem diversos desafios. O Brasil soma alguns outros aqui bem peculiares. Mas o interessante é a gente ver todo esse contexto num momento de mercado de capitais mais desenvolvido e talvez em pleno desenvolvimento, né? Você comentou o aumento de investidores na Bolsa, etc. Enfim, diversas dos nossos comentários aqui passaram por contrapontos que colocam o mercado de capitais como um ponto positivo, um contraponto positivo aos problemas ali macroeconômicos gerais. Então, o que eu diria aqui, com bastante viés do meu negócio, e talvez o meu grande mote seja esse desenvolvimento de mercado de capitais, é que é interessante a gente ver que num cenário tão adverso, né, com diversos indexadores, a gente, no momento que o mercado de capitais está mais estruturado, a gente tem alternativa. A gente falou aqui de uma redução de crédito bancário, mas numa disponibilização de crédito via mercado de capitais aqui, via instrumentos de dívida clean ou de securitização. A gente fala aqui dos fundos de venture capital investindo em startups e inovação. A gente está falando da Bolsa, de uma provável recuperação aqui, né? Acho que tá muito vale. Então, acho que como consideração final aqui, acho que deixo só uma reflexão de que talvez esse desenvolvimento efetivo do mercado de capitais esteja amortecendo um pouquinho os problemas ou choques derivados aí dos problemas macro. Então, talvez uma lição para a gente aqui no Brasil de vamos continuar investindo nesse negócio, porque pode ser um amortecedor natural aí para as próximas crises. Pessoal, gostaria de agradecer. Eu acho que a Flávia tocou um ponto que é importante. Tem umas estatísticas aí que é importante a gente levar em consideração. A primeira delas é o seguinte: olha, na hora que a gente fala de crédito, mercado de crédito bancário, a gente tem 80% do PIB de crédito bancário, país do OCDE 110, 120, a gente está atrás.
Mas na hora que a gente fala de mercado de capitais, a gente está muito atrás, é menos de 50%, em alguns casos é 10 vezes menor. Você pega a Irlanda, o mercado de crédito é muito grande, de capitais, perdão, muito grande. Então, a gente tem muito espaço para crescer. E eu acho que a gente tem feito um aprendizado. Acho que a própria Flávia é um bom exemplo disso. A gente tem construído aí uma estrutura com bons profissionais que sabem estruturar operações. Eu acho que o Brasil vai precisar avançar muito nisso. Acho que é um mercado que mesmo pode até não bombar como em outras ocasiões, mas tem espaço para crescer e isso é oportunidade. É player que vai entrar, né? E, às vezes, talvez o ano que vem talvez seja um bom momento para entrar, porque quando a coisa decolar, você já está lá dentro. Você esperar o mercado crescer quando todo mundo quer entrar para entrar atrás, isso acaba sendo uma desvantagem competitiva, né? Mas acho que é isso, pessoal. Gostaria de agradecer, o Manuel, agradecer a Flávia, foi um bate-papo super bacana. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Luiz e Flávia, pela oportunidade, né? Vocês terem tirado aí um tempo da agenda de vocês para poder informar, orientar, educar, passar um pouco dessa experiência e da percepção de mercado que vocês têm do dia a dia, do que está acontecendo para os assinantes, as pessoas que seguem a Trade CE e, principalmente, que participam aí dos cenários que é contínuo, né, na Trade CE. Então, eu agradeço a vocês, também agradeço aos participantes, os ouvintes, os que estão nos assistindo, que vão assistir, e na quinta-feira tem mais. Um abraço, pessoal. A Prefeitura tem feito muito pelo esporte, mas para falar de tudo, antes eu preciso pegar um fôlego. Por todo canto tem uma areninha nova, levando mais lazer, saúde e movimentando até a economia. Só esse ano a Prefeitura vai entregar 14 novas areninhas. O programa Atleta Cidadão foi reformulado e ampliado. Agora oferece aulas gratuitas de 16 modalidades diferentes. Ufa! Pera aí que ainda tem mais. Tem o Bolsa Esporte, que dá uma ajuda financeira para atletas e treinadores correrem atrás dos seus sonhos. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas.